Foi automático. Eu pensei em usar aquele dinheiro para eles. 2 anos cortando aqui, cortando ali. Até remédio eu deixei de comprar algumas vezes. Coisa de velho teimoso mesmo, achando que fazer isso era sinal de amor. Na semana anterior, ele tinha me mandado a conta do hotel onde iam ficar. Eu já estava com tudo organizado para fazer a transferência ali no banco, quando recebo aquela mensagem: Pai, nem precisa ir no casamento. A Bianca não quer você lá. Aquilo foi como levar um choque. Mas não daqueles de fio descascado, não. Foi por dentro. Um choque no coração, na alma. E eu pensei: pra que, Otacílio? Pra que continuar se sacrificando por alguém que não quer nem te ver no dia mais importante da vida dele? Eu fiquei ali na fila, parado, com o celular na mão e o comprovante dobrado no bolso. E foi então que eu fiz o que eu nunca pensei que faria. Abri o aplicativo do banco ali mesmo, na fila. Eu já tinha programado a transferência, mas não tinha confirmado. Era só apertar um botão. Mas em vez disso, cancelei tudo. Cancelei e logo em seguida, bloqueei o contato dele no celular. Sim, senhor. Bloqueei o número do meu próprio filho. E guardei o celular de volta no bolso, respirei fundo e saí andando pela rua sem nem olhar para trás. Eu não chorei. Não naquele momento. Só mais tarde, quando cheguei em casa, sentei na cadeira da varanda e fiquei olhando para o céu meio nublado. Aí sim, as lágrimas começaram a escorrer. Mas não era só tristeza, não. Era uma mistura de tristeza com alívio. Eu acho que, no fundo, eu já sabia há muito tempo que eu precisava deixar de me humilhar tanto. Que tem hora que a gente precisa aprender a soltar. Nem sempre quem a gente ama vai retribuir do jeito que a gente espera. E a dor maior não é nem pela falta de agradecimento. É pelo silêncio, pelo desprezo escondido nas entrelinhas. E foi sentado ali, olhando para o nada, que me veio uma lembrança. Uma vez, quando o Renato era pequeno, devia ter uns 9 anos, ele caiu de bicicleta e quebrou o braço. Eu fiquei 3 noites acordado direto no hospital, sem sair do lado dele. Dormia sentado, com a cabeça encostada na parede, segurando a mãozinha dele quando ele chorava de dor. E agora? Olha só. Anos depois, ele não queria nem que eu estivesse lá, do lado dele no dia do casamento. A vida dá essas voltas, não dá? Mas eu não fiquei me lamentando muito tempo, não. No outro dia, peguei aquele dinheiro todo e coloquei de volta na minha conta. E pensei: agora é por mim. Agora eu é que vou fazer alguma coisa por mim. Só que antes de qualquer coisa, eu precisava de um tempo para digerir tudo aquilo. Para entender o que eu ia fazer da minha vida a partir dali. O que eu não imaginava é que essa não seria a última mensagem que eu receberia naquela semana. No dia seguinte, quando acordei, ainda era cedo, nem 6 da manhã, e eu já estava sentado na varanda com o rádio desligado e o celular virado para baixo. Passei a noite quase sem dormir, mas não era mais tristeza não. Era outra coisa. Eu acho que a ficha tinha caído de vez. Sabe quando a gente vive muito tempo aceitando migalha de carinho, de atenção, achando que é normal? Foi assim comigo. E naquela manhã, enquanto eu via o céu começar a clarear lá no horizonte, eu só pensava numa coisa. A partir de agora, acabou. Nada mais de bancar o bobo. Nada mais de se humilhar para quem não quer nem saber se eu existo. E, principalmente, nada mais de dar do meu suado, para quem só me procura quando precisa. Porque é assim que era, viu? O Renato só me ligava quando queria alguma coisa. Se não era dinheiro, era ajuda com alguma coisa. Quando compraram o primeiro carro lá atrás, quem ajudou fui eu. Quando ele perdeu o emprego, fui eu que segurei as contas por quase 6 meses, pagando aluguel, supermercado, até conta de luz. E nunca pedi nada em troca. Nunca quis nada além de respeito. Mas respeito foi justamente o que faltou. E a Bianca? Ah, essa aí. Sempre vi que era diferente. Olhar atravessado, jeito de quem nunca me suportou. Sorriso forçado quando eu estava por perto. Teve um Natal, 2 anos atrás, que ela veio aqui em casa com o Renato, e eu lembro bem. Ela passou a noite inteira no celular, nem olhou para minha cara. Só falava em viagem, em apartamento novo, em vida de gente rica. Eu ali, sentado na mesa, ouvindo aquilo tudo e pensando: será que meu filho não vê? Mas ele via sim. Só que para ele tanto fazia. Desde que estivesse confortável,
desde que as coisas estivessem no nome dele, desde que o dinheiro não faltasse, o resto pouco importava. E foi por isso que naquela manhã, sem pensar duas vezes, eu fui direto para o banco. Entrei, peguei uma senha e fui falar com o gerente. Seu Marcos, um rapaz educado que sempre me atendia. Disse para ele: quero refazer tudo. Deixar tudo bloqueado. Cartão, conta, transferências, tudo. A partir de hoje, ninguém mais movimenta nada sem minha autorização por escrito, reconhecida em cartório. E ele olhou para mim meio surpreso, mas entendeu. Não fez pergunta. Me deu um café, mexeu lá nos papéis e deixou tudo pronto. Saí de lá mais leve. E não foi só isso, não. Quando cheguei em casa, sentei na frente do computador e comecei a olhar todas as contas, todos os aplicativos, tudo que pudesse ter meu nome envolvido com o deles. Assinatura de streaming, débito automático de algum plano de celular que eu tinha feito no passado para ajudar o Renato, tudo. Fui cancelando um por um, coisa de velho que já tomou muita rasteira na vida e aprendeu. Porque não era só o casamento, não. Era um padrão. Sempre que ele precisava, eu era lembrado. Quando estava tudo bem, eu virava invisível. E, para completar, no fim da tarde daquele mesmo dia, meu celular vibrou de novo. Número diferente, sem nome salvo. Eu atendi só para ver o que era. Do outro lado, a voz da Bianca. Fria, seca. Falou assim: seu Otacílio, o Renato pediu para eu ligar. Ele disse que o senhor ainda não transferiu o dinheiro. A viagem está marcada, o pacote vai vencer. Eu juro que por um segundo minha mão deu uma tremida. Mas respirei fundo, fechei os olhos e respondi do meu jeito. Minha filha, não vai ter viagem nenhuma paga por mim. E outra coisa, pode avisar ele que se continuar me importunando, vou direto para o advogado cuidar de tudo que é meu. Está entendido? Ela ficou muda. Ficou uns bons 3 ou 4 segundos sem falar nada. Depois, do jeito mais cínico do mundo, soltou. Está bom, seu Otacílio. O senhor que sabe. Só não vá depois dizer que foi o senhor quem estragou o momento mais importante da vida do Renato. E desligou, sem nem esperar resposta. Aí foi a última vez que eu falei com qualquer um dos dois. Eu sabia que ia vir mais. Que eles não iam deixar barato. Gente assim não aceita ouvir não com facilidade. E de fato, 3 dias depois meu telefone tocou de novo. Dessa vez, já com o número conhecido. O próprio Renato. Mas eu não atendi. Deixei tocar. Depois vi que ele tinha mandado mensagem, dessa vez mais agressiva ainda. Não sei o que deu em você, pai. Todo mundo sabe que você está ficando gagá. Vou resolver isso de outro jeito. Quando li aquilo, eu só consegui rir. Não de alegria, claro, mas de quem finalmente entendeu quem estava do outro lado. Não era mais o menino que eu segurei no colo, não. Era um homem feito, frio, extorquista, que só via valor nos outros se houvesse dinheiro envolvido. E foi exatamente aí que eu tomei a decisão mais importante daquela fase da minha vida. Procurar um advogado. Um bom, de confiança. Um senhor já mais velho também, conhecido de um vizinho meu, acostumado a cuidar de inventário, testamento, proteção de patrimônio. Fui lá, sentei, contei tudo com calma, sem esconder nada. E a primeira coisa que ele me disse foi: seu Otacílio, o senhor fez certo em bloquear tudo. Agora a gente vai deixar isso aqui tudo redondinho. Nada que esteja no seu nome vai passar para ninguém sem sua assinatura e registro em cartório. A sensação que eu tive naquele momento foi de alívio e também de um certo orgulho. Orgulho de mim mesmo por ter finalmente feito alguma coisa por mim, em vez de viver só pensando nos outros. E sabe de uma coisa? Não era egoísmo, não. Era justiça. Eu tinha passado a vida inteira me dedicando aos outros, sempre ajudando, sempre dizendo sim. Chegava uma hora que a gente precisava aprender a dizer não. E aquela era a minha hora. Mas mal sabia eu que o Renato ainda não tinha desistido e que o próximo passo dele seria ainda mais baixo do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Já fazia uns 4 dias desde que eu tinha ido ao advogado e bloqueado tudo o que era meu. 4 dias de sossego, de cabeça um pouco mais leve, sem mensagem, sem ligação. Mas eu sabia que não ia durar. Quando a pessoa é acostumada a sempre ter tudo do jeito dela, ela não aceita um não sem reagir. E na manhã do 5º dia, não deu outra. Eu estava na varanda tomando meu café com pão dormido mesmo,
quando escutei barulho de carro parando em frente de casa. Não era vizinho, não era conhecido. E antes mesmo de olhar pela janela, meu coração já avisava. Era ele. Renato. Quando abri a porta, lá estava ele, de pé no portão, com a chave do carro na mão e aquela expressão que eu conhecia bem. Falsa calma. Do tipo que sorri sem os olhos sorrirem junto. Pai, preciso falar com você, ele disse fingindo educação. Mas eu já não era mais o mesmo bobo de antes. Fiquei ali parado, de braço cruzado, olhando para ele do alto da minha varanda. Fala daí mesmo, Renato. Não precisa entrar, não. Ele deu aquela risadinha de canto de boca irritado e olhou para o lado como quem tenta disfarçar. Olha, pai, eu vim aqui para resolver. Não quero confusão, mas o senhor bloqueou as coisas sem avisar. Eu já tinha assumido o compromisso com a agência de viagem, hotel. Isso vai me dar problema. Eu respirei fundo, firme. Problema seu, Renato. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Foi nessa hora que ele largou a pose. Mudou o tom na hora, jogou a chave do carro dentro do bolso e falou mais alto. É sério isso, pai? Depois de tudo que eu fiz pelo senhor? Eu quase ri, mas continuei sério. Tudo que você fez por mim, Renato? Desde quando? Eu só via você quando precisava de alguma coisa. E ele não gostou. Ficou vermelho de raiva. Olhou para cima da varanda e soltou sem vergonha nenhuma. Eu estou me casando agora. Minha vida está andando. E o senhor vai me deixar na mão por causa de 25 mil reais? Isso é nada para quem tem aposentadoria todo mês. Nessa hora, eu percebi o tamanho do ego dele. Para ele, dinheiro dos outros sempre foi dinheiro fácil. Só que a pior parte não foi essa, não. Foi quando ele disse, olhando direto nos meus olhos. E se eu te falar que, se o senhor não resolver isso agora, eu vou ter que entrar na justiça? Vou alegar incapacidade. O senhor já está velho, já não está bem da cabeça. Todo mundo sabe disso. Eu fiquei parado. Senti o sangue ferver por dentro, mas mantive o controle. Respondi só o essencial. Renato, você não está falando com qualquer um, não. Você está falando com seu pai. Mas se quiser tentar, tenta. Só não esquece que eu não sou bobo, não. Ele não esperava que eu fosse responder desse jeito. Ficou quieto por uns segundos, mordendo os lábios. E então falou mais baixo, quase como se fosse um sussurro de ameaça. A Bianca disse que era assim mesmo, que no fim, velho, sempre dá trabalho. Mas beleza, pai. A gente vai resolver. Virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Eu fechei o portão devagar, voltei para minha cadeira na varanda e fiquei ali pensando. Não era só uma briga de família. Aquilo tinha passado de todos os limites. Ele tinha acabado de me ameaçar, de me interditar judicialmente. Dizer que eu não tinha mais capacidade de cuidar das minhas coisas. Tudo isso por dinheiro. E com o apoio da Bianca, claro. Eu sabia que ela estava por trás daquela história também. Aquela moça nunca me enganou. Mas o que eles não sabiam é que eu já estava um passo à frente. No mesmo dia, peguei o telefone e liguei para o seu Damião, o advogado. Contei tudo, tintim por tintim. Ele me ouviu com paciência e respondeu. Seu Otacílio, o senhor fez certo em bloquear tudo. Agora a gente vai deixar isso aqui tudo redondinho. Nada que esteja no seu nome vai passar para ninguém sem sua assinatura e registro em cartório. E se precisar, o senhor faz um laudo de sanidade. Médico de confiança. Assim, qualquer tentativa de interditar o senhor cai por terra. Foi aí que eu percebi que, pela primeira vez na minha vida, eu estava jogando no mesmo nível deles. Sem brigar, sem gritar, mas agindo certo, pelo caminho certo. E foi assim que, naquele mesmo dia, assinei os papéis e combinei com o advogado todos os passos seguintes. Eu não ia mais ser passado para trás por ninguém, nem mesmo pelo próprio sangue. O que eu não imaginava é que ainda naquela mesma semana, eles fariam algo que deixaria claro até onde eram capazes de ir. E dessa vez, seria mais sujo do que qualquer ameaça. Na semana seguinte, eu já tinha resolvido praticamente tudo com o advogado. Ata notarial assinada, documentos organizados, laudo médico em mãos, comprovando que minha cabeça estava funcionando muito bem. Obrigado. Achei que as coisas iam esfriar por uns tempos. Mas num sábado de manhã, logo depois de eu ter varrido o quintal, vi o carteiro parando em frente de casa. Ele me entregou um envelope pesado,
daqueles com papel grosso, nome impresso certinho. Quando abri, minha mão até tremeu. Era uma notificação judicial. Renato tinha ido em frente mesmo, entrado com pedido de interdição, alegando que eu não tinha mais condições de administrar meus próprios bens. Tudo com a assinatura do advogado dele. E pelo que li ali, até com testemunha falsa. Gente que eu nem conhecia dizendo que me viu confuso, esquecendo onde morava. Eu respirei fundo, puxei a cadeira para a varanda e fiquei olhando para a rua com o papel aberto no colo. Não chorei. Não tremi. Só fiquei em silêncio, porque era justamente por isso que eu tinha me preparado. O que mais me doía nem era o processo em si. Era o fato de ter alguém ali, meu próprio filho, mexendo com falsidade desse jeito. Ele não teve coragem de me enfrentar pessoalmente e de dizer na minha cara. E eu sabia que aquilo não era coisa só do Renato, não. A Bianca devia estar por trás, pressionando, exigindo, como sempre fez. Já imaginava ela falando com ele no ouvido, dizendo que se eu não liberasse o dinheiro, eles teriam que resolver por cima. Mas o que eles não esperavam era que eu estivesse tão preparado. Não iam me pegar de surpresa, não dessa vez. Na segunda-feira cedo, eu já estava no escritório do seu Damião. Entreguei o envelope na mão dele e ele, sem se abalar, abriu. Leu tudo devagar, com calma. Quando terminou, só disse: "Seu Otacílio, isso aqui não é só desprezo. É tentativa de golpe. Mas fique tranquilo. A gente já tem tudo no lugar. Isso não vai pra frente." Eu assinei mais uns papéis, dei autorização para ele responder judicialmente. E ainda naquele mesmo dia, fiz questão de ir até o fórum com ele para protocolar pessoalmente a resposta. Enquanto a gente andava pelos corredores, eu ia lembrando da época em que levava o Renato no colo para a escola, segurando a mãozinha dele. Como é que a vida vira desse jeito, né? Mas ali naquele momento eu já não carregava mais tristeza. Era só firmeza. Só que a vida não para só porque a gente resolveu um problema. E enquanto esse processo corria, uma outra situação me pegou de surpresa. No fim daquela mesma semana, recebi uma ligação de um vizinho, o seu Arlindo. Ele disse assim: "Seu Otacílio, está sabendo que o Renato e a Bianca estão falando por aí que o senhor está mal da cabeça? Que o senhor está gastando dinheiro à toa, dando as coisas para estranhos?" Eu fiquei em silêncio por um instante. Respirei fundo e agradeci pela ligação. Mas dentro de mim, algo virou. Eles não só tinham me colocado na justiça, mas agora estavam espalhando mentira no bairro, tentando sujar meu nome. Foi nessa hora que decidi fazer diferente. Fui até o cartório, redigi um comunicado formal, reconhecido em firma, deixando claro que eu estava consciente, lúcido e cuidando de tudo pessoalmente. E mais. Fiz questão de gravar um vídeo, sentado na varanda de casa, falando com clareza, mostrando meu rosto, dizendo para quem quisesse ouvir que estava bem. Que estava cuidando da minha vida como sempre cuidei. Um vídeo simples, mas necessário. Mandei para todos os contatos que eu tinha, para os vizinhos, para os amigos antigos. Não era para me justificar. Era para deixar bem claro que aqui, na minha casa, ninguém mandava além de mim. E foi exatamente nesse ponto que as coisas começaram a mudar de verdade. Porque no momento em que eles viram que eu não ia recuar, que eu não ia abaixar a cabeça, o tom das ameaças mudou. Não era mais mensagem direta, nem ligação. Agora era silêncio. Mas um silêncio carregado de coisa errada. E eu sabia. Eles estavam tramando algo. Eu só não imaginava que seria tão sujo quanto foi. O silêncio deles durou pouco mais de uma semana. Foi estranho até. Todo dia eu acordava achando que a qualquer momento ia tocar o telefone de novo. Ou que alguma mensagem ia aparecer. Mas nada. Eu continuei com a minha rotina normal. Acordando cedo, limpando o quintal, indo ao mercado a pé mesmo, já que eu tinha vendido meu carro fazia tempo. Mas no fundo, lá no fundo, eu sentia que era só questão de tempo. Renato e Bianca não iam desistir assim tão fácil. Gente assim não aceita ouvir não sem revidar. E de fato, numa terça-feira, logo depois do almoço, veio o golpe. Mas de um jeito que até eu, com minha cabeça calejada, não esperava. Eu tinha acabado de deitar no sofá da sala para descansar um pouco. O ventilador girava devagar, fazendo aquele barulhinho de motor velho, e o rádio estava desligado. Era um daqueles dias quentes, céu claro, cigarra cantando lá fora.
Aí ouvi batida no portão. 3 toques secos, firmes. Não era vizinho, disso eu sabia, porque vizinho já entra direto chamando meu nome. Levantei devagar, ajeitei a camisa e fui até lá. Quando abri o portão, dei de cara com 2 homens de terno e gravata, com aquelas pastas de couro que a gente já associa logo a problema. O mais alto dos 2 falou, com tom educado, quase ensaiado. Boa tarde, seu Otacílio. Somos do Departamento de Crédito do Banco Nacional. Viemos confirmar alguns detalhes a respeito de um financiamento feito em seu nome. Eu travei. Por dentro, a cabeça começou a trabalhar rápido, mas por fora, fiquei calmo. Que financiamento, meu amigo? Eu não fiz nada disso. Ele abriu a pasta, tirou uns papéis e mostrou. Ali estava. Meu nome, CPF, endereço, até a assinatura. Só que uma assinatura mal feita, forçada. E do lado, lá embaixo, constava como contato indicado: Renato Albuquerque, meu próprio filho. Naquele momento, eu senti o estômago gelar, mas respirei fundo, olhei para os 2 homens e disse: Vocês vão entrar agora, sentar ali na cozinha, e a gente vai resolver isso com calma. Eu nunca fui homem de perder o controle, mesmo em situação difícil. Levei eles para dentro, coloquei 2 cadeiras para eles e sentei de frente. Peguei meus documentos, RG, CPF. Que financiamento, meu amigo? Eu não fiz nada disso. Ele abriu a pasta, tirou uns papéis e mostrou. Ali estava. Meu nome, CPF, endereço, até a assinatura. Só que uma assinatura mal feita, forçada. E do lado, lá embaixo, constava como contato indicado: Renato Albuquerque, meu próprio filho. Naquele momento, eu senti o estômago gelar, mas respirei fundo, olhei para os 2 homens e disse: Vocês vão entrar agora, sentar ali na cozinha, e a gente vai resolver isso com calma. Eu nunca fui homem de perder o controle, mesmo em situação difícil. Levei eles para dentro, coloquei 2 cadeiras para eles e sentei de frente. Peguei meus documentos, RG, CPF, título de eleitor, tudo que eu tinha guardado em pasta azul no armário. Olhem aqui. Tudo certo, mas essa assinatura não é minha. Os 2 ficaram um pouco constrangidos. Começaram a ligar para o setor jurídico deles. Um ficava pedindo para confirmar número de protocolo, outro anotando coisas num bloquinho. Mas enquanto eles falavam, eu já sabia o que eu ia fazer. Delegacia. Quando eles saíram depois de pedirem desculpa e prometerem investigar, eu não perdi nem 5 minutos. Peguei minha camisa azul clara, botei meu chapéu de palha que uso quando saio no sol forte, e fui andando até a delegacia do bairro, uns 10 quarteirões daqui de casa. Chegando lá, o ar-condicionado quase me deu um susto de tão gelado. Entrei, esperei um pouco, e fui chamado por um delegado mais velho, chamado Leandro, se não me engano. Sentei na cadeira de plástico e contei tudo, do começo ao fim. Seu Leandro, estão tentando me passar para trás. Meu próprio filho, ele e a mulher dele. O delegado ouviu tudo sem interromper. Quando eu terminei, ele só falou: Seu Otacílio, infelizmente isso é mais comum do que o senhor imagina. Mas a maioria dos idosos se cala. O senhor quer mesmo levar isso adiante? Eu olhei para ele e respondi sem piscar. Quero. Passei a vida toda deixando as coisas para lá. Agora, não mais. E ali mesmo fizemos o boletim de ocorrência, com cópia dos documentos que eu levei. Registrei tudo certinho, formal, com meu nome, endereço, telefone. E o mais importante, deixei claro que eu estava plenamente consciente, lúcido e cuidando de tudo pessoalmente. E mais. Fiz questão de gravar um vídeo sentado na varanda de casa, falando com clareza, mostrando meu rosto, dizendo para quem quisesse ouvir que estava bem. Que estava cuidando da minha vida como sempre cuidei. Um vídeo simples, mas necessário. Mandei para todos os contatos que eu tinha, para os vizinhos, para os amigos antigos. Não era para me justificar. Era para deixar bem claro que aqui, na minha casa, ninguém mandava além de mim. E foi exatamente nesse ponto que as coisas começaram a mudar de verdade. Porque no momento em que eles viram que eu não ia recuar, que eu não ia abaixar a cabeça, o tom das ameaças mudou. Não era mais mensagem direta nem ligação. Agora era silêncio.
mas um silêncio carregado de coisa errada. E eu sabia. Eles estavam tramando algo. Eu só não imaginava que seria tão sujo quanto foi. O silêncio deles durou pouco mais de uma semana. Foi estranho até. Todo dia eu acordava achando que a qualquer momento ia tocar o telefone de novo, ou que alguma mensagem ia aparecer. Mas nada. Eu continuei com a minha rotina normal, acordando cedo, limpando o quintal, indo ao mercado a pé mesmo, já que eu tinha vendido meu carro fazia tempo. Mas no fundo, lá no fundo, eu sentia que era só questão de tempo. Renato e Bianca não iam desistir assim tão fácil. Gente assim não aceita ouvir não sem revidar. E de fato, numa terça-feira, logo depois do almoço, veio o golpe. Mas de um jeito que até eu, com minha cabeça calejada, não esperava. Eu tinha acabado de deitar no sofá da sala para descansar um pouco. O ventilador girava devagar, fazendo aquele barulhinho de motor velho, e o rádio estava desligado. Era um daqueles dias quentes, céu claro, cigarra cantando lá fora. Aí ouvi batida no portão. 3 toques secos, firmes. Não era vizinho, disso eu sabia, porque vizinho já entra direto chamando meu nome. Levantei devagar, ajeitei a camisa e fui até lá. Quando abri o portão, dei de cara com 2 homens de terno e gravata, com aquelas pastas de couro que a gente já associa logo a problema. O mais alto dos 2 falou, com um tom educado, quase ensaiado. Boa tarde, seu Otacílio. Somos do Departamento de Crédito do Banco Nacional. Viemos confirmar alguns detalhes a respeito de um financiamento feito em seu nome. Eu travei. Por dentro, a cabeça começou a trabalhar rápido, mas por fora, fiquei calmo. Que financiamento, meu amigo? Eu não fiz nada disso. Ele abriu a pasta, tirou uns papéis e mostrou. Ali estava. Meu nome, CPF, endereço, até a assinatura. Só que uma assinatura mal feita, forçada. E do lado, lá embaixo, constava como contato indicado: Renato Albuquerque. Meu próprio filho. Naquele momento, eu senti o estômago gelar, mas respirei fundo. Olhei para os 2 homens e disse: Vocês vão entrar agora, sentar ali na cozinha, e a gente vai resolver isso com calma. Eu nunca fui homem de perder o controle, mesmo em situação difícil. Levei eles para dentro, coloquei 2 cadeiras para eles e sentei de frente. Peguei meus documentos, RG, CPF, título de eleitor, tudo que eu tinha guardado em pasta azul no armário. Olhem aqui. Tudo certo, mas essa assinatura não é minha. Os 2 ficaram um pouco constrangidos. Começaram a ligar para o setor jurídico deles. Um ficava pedindo para confirmar número de protocolo, outro anotando coisas num bloquinho. Mas enquanto eles falavam, eu já sabia o que eu ia fazer. Delegacia. Quando eles saíram depois de pedirem desculpa e prometerem investigar, eu não perdi nem 5 minutos. Peguei minha pasta azul, conferi mais uma vez cada papel. Tudo em ordem. Cada folha plastificada, cada assinatura, cada data. Não era mais uma questão de brigar por dinheiro ou por bem material. Era para deixar claro para o mundo inteiro, se precisasse, que até o mais simples dos homens merece respeito. E se não derem, a gente vai lá e cobra. Enquanto o dia ia acabando, o céu ficando laranja de novo, eu só pensava numa coisa. Não é quem grita mais alto que vence, é quem sabe esperar. E foi exatamente no dia seguinte que chegou a carta do fórum, intimação oficial para a audiência, agora com perícia formal sobre o processo de interdição. Ali eu soube, o desfecho dessa história finalmente estava chegando. E dessa vez, ia ser do meu jeito, sem abaixar a cabeça para ninguém. Na semana da audiência, eu já acordava antes do sol nascer. Eram 5 e pouco. O céu ainda escuro, mas meus olhos já estavam abertos, firmes, sem aquela sensação de peso que costumava ter. Era como se, depois de tanto tempo, eu finalmente pudesse respirar diferente. Fui para a cozinha, coloquei a água no fogo, fiz meu café do jeito de sempre. Forte, sem açúcar, na chaleira velha que já me acompanhava há anos. Sentei na varanda com a caneca quente entre as mãos. E fiquei ali, olhando o céu clarear devagarinho, sentindo que, pela primeira vez, o silêncio ao meu redor não era de preocupação. Era de paz. Mas a verdade é que, mesmo com a decisão do juiz,
eu sabia que tinha coisa pendente. Renato e Bianca não iam desaparecer do mapa só porque perderam uma audiência. Gente como eles não aceita derrota fácil. Mas agora já não me incomodava mais. Se tentassem alguma coisa, eu já tinha feito o que tinha que fazer. Meu patrimônio estava protegido, meus documentos registrados. E tudo organizado do jeito que o seu Damião orientou. Inclusive, naquela mesma manhã, ele tinha marcado para a gente finalizar os últimos detalhes no cartório. Era só assinar o registro definitivo da proteção patrimonial total, deixando claro que, dali em diante, tudo meu estava fechado e trancado juridicamente. Cheguei no cartório umas 9 da manhã, de camisa clara e chapéu de palha na cabeça, como sempre. Quando entrei, vi logo o seu Damião esperando, já com a pasta preta dele em cima do balcão. Fomos atendidos por um rapaz jovem, educado, que pegou meus documentos, conferiu firma, assinatura e ali mesmo, na hora, formalizou o que faltava. Meu lote em São João del Rei, meu carro, minha aposentadoria. Tudo oficialmente blindado. Ninguém poderia mexer naquilo sem minha presença física. E mais. Fizemos questão de registrar um documento extra, deixando escrito que qualquer tentativa futura de movimentação sem minha autorização deveria ser denunciada diretamente às autoridades. Enquanto eu assinava, o rapaz do cartório até comentou meio em tom de brincadeira. Seu Otacílio, dá até orgulho de ver um senhor da sua idade tão organizado assim. Eu só respondi com aquele sorriso de canto de boca. A gente aprende, meu filho. Aprende no grito, mas aprende. E assim, saí dali com a certeza de que, agora, sim, tudo estava no lugar. Na volta para casa, caminhei devagar pela rua. Cumprimentei uns vizinhos que estavam varrendo a calçada. Troquei 2 palavras rápidas com Dona Rita, a moça que às vezes vinha limpar para mim. E logo estava de novo sentado na minha varanda. Dessa vez, sem pressa. Só sentindo o vento leve batendo no rosto. E foi ali, naquele silêncio, que eu comecei a lembrar de tudo que tinha vivido até aquele ponto. Desde o começo, desde o dia em que recebi aquela mensagem do Renato dizendo para eu não ir ao casamento. Passou um filme inteiro na cabeça. Os anos de eletricista, os anos de pai dedicado, o dinheiro economizado para ajudar, as humilhações em silêncio, e agora, por fim, a justiça feita. Só que ainda faltava uma última coisa. Um detalhe que eu não tinha resolvido, mas que eu sabia que ia chegar. O processo criminal contra Renato e Bianca. O juiz tinha encaminhado para o Ministério Público, e segundo o seu Damião, nos próximos dias, eu seria chamado para depor oficialmente na Delegacia Federal. E eu estava pronto. Agora não era mais questão de proteger patrimônio. Era questão de deixar registrado no papel quem eles eram de verdade. Gente que não soube respeitar nem o próprio sangue. Naquela tarde, recebi uma ligação do seu Damião confirmando o horário do depoimento. E assim que desliguei, peguei minha pasta azul, conferi mais uma vez cada papel. Tudo em ordem. Cada folha plastificada, cada assinatura, cada data. Não era mais uma questão de brigar por dinheiro ou por bem material. Era para deixar claro para o mundo inteiro, se precisasse, que até o mais simples dos homens merece respeito. E se não derem, a gente vai lá e cobra.